Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Quero agradecer a toda a equipe da comissão organizadora, comitê científico, do segundo Convive for Pro, da SBEM, um evento da SBEM, da UFRN, em parceria com outras instituições, em nome do professor Fred Gonzalez, qual fiz o contato através para convite dessa conferência. Quero também dar um meu bom dia, boa tarde, boa noite aos professores que estão e futuros professores e professoras que estão acompanhando através deste evento esta conferência. Meu nome é Leandro Diniz, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atuo no Centro de Formação de Professores, que fica, aqui nós temos um mapa do Brasil, o estado da Bahia, que fica no Nordeste brasileiro. Na Bahia, temos aqui a região do Recôncavo da Bahia e também e no Recôncavo tem a cidade de Amargosa. Bom, aqui nós temos uma foto do Centro de Formação de Professores, onde atuamos como docente dos cursos que tem cursos de licenciaturas. Bom, esta conferência tem como título Refletindo sobre o uso dos dados da Covid-19 em atividades para a educação básica. Eu também sou membro do grupo Em Foco, membro do GPMAR, que é o Grupo de Pesquisa de Educação Matemática no Recôncavo da Bahia, e membro da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, especialmente do GT12, que é o GT de Educação Estatística. Aqui também tem as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir ou trocar figurinhas, enfim, comigo. Bom, quando a gente pensa nessa conjuntura atual, nós professores e professoras, fomos jogados muitas vezes, né, vou botar aqui entre aspas, de repente para um ensino presencial para o ensino remoto, sem a formação adequada, sem as condições de trabalho adequadas, sem equipamentos, internet adequados. Então eu quero inicialmente eh, me solidarizar com os colegas que passaram por isso e as colegas também, porque a gente sabe que foi uma conjuntura difícil e ainda está sendo uma conjuntura difícil para muitos e muitas de nós. Bom, que é reflexo de situações que já aconteciam antes da pandemia. Tá? Mas pensando num retorno às atividades, ou mesmo aquelas pessoas que já estão desenvolvendo as atividades e que retornaram recentemente, é importante a gente começar dar vozes aos estudantes. É importante dar vozes para eles. Ou seja, perguntar a eles, pedir para que eles falem sobre como passaram e estão passando pela pandemia. Essa ideia de acolhimento, ela é importante nesse contexto, não só para os estudantes. A gente pode pensar também para os colegas professores, para os servidores técnicos que ajudam a administrar a escola, gestão, coordenação, enfim. Esse acolhimento é um elemento que eu considero importante nesse momento da pandemia. Claro que sentimentos e emoções também podem ser mobilizados a partir disso. E isso a gente vai aprofundar também mais à frente dentro do contexto do ensino. Importante também perceber se as crianças e os jovens estão tendo de fato conhecem os termos como o distanciamento social e as medidas preventivas que foram colocadas, como o uso de máscaras, a higiene pessoal, a limpeza dos ambientes, não só saber, mas também fazer o uso correto desse material, dessa limpeza e dessa higiene, ok? Isso tudo são elementos que são importantes para tanto condições de trabalho para nós, professores e professoras, mas também atendendo aos estudantes nesse contexto do ensino remoto. Bom, nessa conjuntura apareceram muitos termos novos e é importante saber o que, é que os alunos ter conhecimento sobre o que os alunos conhecem, o que, é que eles têm de informações sobre média móvel, achatar a curva, crescimento exponencial, escala logarítmica, as taxas, como a taxa de mortalidade, dentre outras. Claro que isso vai depender de cada contexto, de cada nível de ensino, né? Mas pensando no nível aqui no Brasil equivalente ao ensino médio, né, nos últimos 3 anos no nível escolar básico, né, é importante que os alunos tenham noções sobre o significado de alguns desses termos e alguns desses
pelo menos esses termos ou alguns desses, e nós vamos abordar com vocês aqui parte deles. Bom, a primeira atividade que eu queria trazer para vocês é uma atividade de Alcina e outros autores, publicada este ano, onde eu peguei essas imagens no site G1, onde nós temos um homem que está infectado e uma mulher que não está infectada. E aí aqui nós temos o homem sem máscara e a mulher sem máscara. Qual a probabilidade de contágio? Bom, a gente pode fazer essas imagens associar com essa escala, que é uma escala qualitativa, que vai desde o impossível, que seria o zero, e o certo, que seria o 1. E aí temos esses valores, outros valores intermediários. Bom, os alunos podem pegar a partir dessa escala que eu estou mostrando para vocês e pegar esses retângulos com essas imagens e ir encaixando nos locais que ele considerar mais adequados, né? Então, vejam que a gente passa por situações onde é muito provável, né, probabilidade alta, chance alta de ser contaminado, aos dois com máscaras, que a chance já é mais baixa, mas existe uma probabilidade. E o último, aqui, a última imagem, que tem os dois com máscaras e com distância maior do que estava aqui, que aqueles estavam próximos inicialmente, né? Isso também contribui. Então é importante alertar sobre isso, inclusive o uso adequado das máscaras. Bom, o crescimento exponencial é algo que é usado muitas vezes no dia a dia para um crescimento rápido, mas que não necessariamente é associado a uma função exponencial. Podemos, a partir desse exemplo que está no canal do FEL do YouTube, fazer uma metáfora para contribuir no entendimento desse tipo de modelo matemático, né? Porque representa uma situação da matemática. O FEL ele pegou um lago e pegou Vitórias Régias se reproduzindo nesse lago. Vamos supor que no primeiro dia tem uma Vitória Régia e que no dia seguinte, para cada dia, as Vitórias Régias vão se dividindo ao meio. Então, no segundo dia nós teríamos 2 Vitórias Régias, no terceiro dia nós teríamos 4, no quarto dia nós teremos 8 e assim por diante. Supondo que isso aconteça sempre, em algum momento o lago vai estar cheio de Vitórias Régias. Vamos supor que isso aconteça no 30º dia. Qual o dia que o lago vai estar com metade da sua capacidade preenchida? Bom, aí você pergunta, mas o que é que tudo isso tem a ver com a Covid-19? Vamos explicar. Inicialmente, eu não quero que o lago fique cheio de Vitórias Régias. Ou seja, eu, eu tenho que ter a capacidade, além de saber o crescimento, né, do número de Vitórias Régias por dia, eu tenho que medir também a capacidade que eu tenho de retirar dessas Vitórias Régias do lago. Ora, vamos supor que eu consiga tirar 50 por dia e que eu comece a tirar no 7º dia. Então, ao retirar 50, eu fico com 14. Elas vão se dividir, vai dobrar a quantidade e no dia seguinte eu zero. Entretanto, vejam, se eu começar um dia depois, no 8º dia, que eu estarei com 128 Vitórias Régias, ao retirar as mesmas 50, eu vou ter 78. E ao retirar de novo, eu já vou, dobra, né? Eu retiro novamente, eu vou ter 106. E novamente eu vou ter com 162. Ou seja, não parou de crescer. Apenas um dia depois, eu já perdi o controle. Eu só retardei um pouco o crescimento, mas eu perdi o controle. Então vejam como é importante a gente tomar medidas preventivas cedo, porque se demorar muito, fica muito mais difícil de controlar uma pandemia. Agora eu fiz uma pequena o FEL fez uma pequena alteração onde ele colocou o dia 0 como sendo 1, o dia 1 como sendo 2 e assim por diante. E no 30º dia teremos completamente cheia. Esse ponto crítico, que é o ponto onde eu não consigo mais frear o crescimento, eu só vou conseguir retardar, se eu tirar 100 mil Vitórias Régias por dia, estará entre o 16º e o 17º dia. Ou seja, muito antes do 30º dia. Percebe? Quase na metade desse processo. E vejam também que no 24º dia, só estaremos com 2% do lago preenchido de Vitórias Régias. O que significa que nos últimos 6 dias, 98% do lago vai ser preenchido. Ou seja, como cresce rápido, não é verdade? Bom, e para que serve essas medidas de distanciamento social? E o que isso que eu estou contando para vocês tem a ver com a Covid-19?
Porque se as medidas preventivas não foram feitas logo, os hospitais, com as suas UTIs e as emergências, não vão ter a capacidade de atender a essa demanda. E é por isso que tem a ver a curva. Por quê? A gente precisa achatar essa curva para que as medidas de controle tenham efeito e a gente consiga retardar esse pico e assim poder atender, o sistema de saúde poder atender essa demanda. É por isso que as medidas preventivas tiveram que ser feitas como isolamento social, o uso de máscaras, do álcool gel, a distância entre as pessoas na rua, o cuidado que nós temos que ter sendo redobrado. Foi exatamente por causa disso. E essa é a relação dessa história, né, dessa metáfora contada pelo Fel com a Covid-19. Respondendo à pergunta, no 29º dia nós teremos com 50%, porque é no dia seguinte e vai dobrar. 50% aqui corresponde a 500 milhões. E 1 bilhão já corresponde a 30, ao valor do 30º dia. Bom, quando a gente pensa em Covid-19, a gente se depara muito com dados estatísticos que envolvem gráficos, mas também tabelas, diferentes tipos de gráficos e também as tabelas. Vamos começar apresentando para vocês um primeiro gráfico que está nesse site. Information is Beautiful. Essa atividade ela está disponível no artigo que está no Prelo, mas já está aprovado para ser publicado no Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática, onde essa é uma das atividades que a gente coloca, que são casos de ensino, que a gente apresenta como proposta para os professores, onde nós temos aqui dados do dia 13 de maio, foi quando a gente estava escrevendo esse artigo, eu, Suzy Samar, Irene Carzola, Luciane Velasque, Leandro Nascimento. Eu e esses 4 colegas que publicamos nesse artigo que vai ser publicado em breve. Temos aqui alguns gráficos de barras, né, como esse em azul, esses 2 primeiros, casos confirmados, mortes, né, enfim, e aqui esse outro gráfico. Tem um gráfico de bastão e um gráfico de pontos. Bom, eu posso fazer uma leitura do dado. Por exemplo, identificar quantos casos confirmados havia no Brasil. O que se refere a esse gráfico? Por exemplo, vejam que são leituras pontuais que eu faço. São leituras de coisas que já estão, de dados que já estão explícitos no gráfico. Né? Então, esse é o primeiro nível de compreensão dos gráficos estatísticos, denominado por cursil de ler o dado. Entretanto, se eu quiser identificar qual o país que tem o maior número de casos confirmados nesse dia, eu preciso olhar para todos e identificar, que estão aqui presentes no gráfico, né? Identificar qual a maior barra. Que no caso aqui são os Estados Unidos. Se refere aos Estados Unidos. Portanto, isso é uma leitura entre os dados. Esse é um exemplo de uma leitura entre os dados. Eu poderia também saber qual a distância, ou seja, qual o valor, qual é a diferença entre os dados do Brasil e dos Estados Unidos. Eu estou fazendo um processo chamado igualização. Eu posso somar também dados de algum conjunto de países, por exemplo, os países da América do Sul que estão aqui representados nesse mapa. Eu estou fazendo aí uma combinação. Todos esses elementos são exemplos de ler entre os dados. E eu posso também fazer uma leitura além dos dados, que seria, por exemplo, o que eu poderia projetar desses dados para o ano que vem ou para daqui a um mês. Bom, esse gráfico em azul já é o gráfico da taxa de incidência, que é o número de casos confirmados sobre o total da população. E aqui a gente poderia dizer, por que os Estados Unidos estão no número de casos confirmados em primeiro lugar e aqui ele está em quarto? E o Brasil, por que aqui está na posição e aqui ele nem aparece? Ora, o Brasil estava no momento da pandemia, nessa data aí de 13 de maio, muito antes a países da Europa. Então, os países da Europa tinham muito mais casos, e também porque a população do Brasil ela é muito maior, cerca de 210 milhões de habitantes, comparando aos países da Europa que não passam de 80 milhões de habitantes. Então, o denominador aqui, né? A taxa de incidência pode ser por milhão, alguns colocam por 100 mil também, tá? Enfim, é um valor, poderia ser por taxa percentual, mas o valor ficaria muito pequeno, né?
Outra taxa está representada aqui no gráfico de pontos, que é a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos sobre o total da população. Né? Também tem outra taxa. Com isso, a gente consegue, as taxas conseguem colocar todos, como os países têm populações diferentes, dá para fazer uma comparação mais equilibrada, vamos dizer assim. E por fim, eu vou mostrar para vocês o gráfico da taxa de letalidade. A taxa de letalidade é qual é a probabilidade que eu tenho de falecer sabendo que eu estou com a Covid-19, né? É o risco de morte. Então, é o número de óbitos ou o número de casos confirmados. Esse valor geralmente é percentual. Hoje está em torno de entre 2,5% e 3% o dado mundial. Tá? E o Brasil também está em torno disso. Esses valores aí estão maiores do que acontecem hoje. Essa taxa é percentual. Bom, mas vejam que para eu fazer projeções para um mês que vem ou para o ano seguinte, eu preciso mobilizar outros tipos de conhecimento que não apenas o conhecimento matemático, que é o que foi estudado por Cursil, a partir das técnicas, né? Um conhecimento mais técnico. Monteiro disse que esse tipo de conhecimento não é suficiente para a interpretação dos gráficos estatísticos, porque os alunos podem mobilizar outros tipos de conhecimento. Por exemplo, que eles chamam isso de senso crítico. Então, uma reflexão e uma análise crítica desses dados. Tem o que eles chamam de referência contextual, porque eu preciso conhecer um pouco do tema. Eu preciso saber aspectos sociais, econômicos, políticos relacionados ao tema. E esses aspectos podem interferir no processo de interpretação dos gráficos. Assim como a expressão afetiva. Como eu falei para vocês, sentimentos e emoções podem se revelar, por exemplo, por eu ter perdido, né, veio a óbito um parente, um amigo, uma pessoa próxima, ou mesmo ficou internado por muito tempo. Né? Então, esse exemplo, a exemplificação pessoal, esses 4 tópicos fecham o tipo de conhecimento que são mobilizados a partir do que Monteiro traz. Na minha tese de doutorado, eu identifiquei mais um tipo, que é o conhecimento etnomatemático, porque dependendo do tema e do a ser analisado, conhecimentos de uma matemática não acadêmica e não escolar precisam ser mobilizados para a compreensão daqueles dados presentes naquele gráfico. Esses aspectos aqui, tirando os conhecimentos matemáticos, eu chamei de aspectos socioculturais, exatamente para diferenciar os que são propostos pelo Cursil. Bom, agora nós temos uma tabela do Wormwometers, que também pode ser explorada junto com aqueles gráficos anteriores, né? Inclusive porque aqui vocês podem perceber que tem essas setinhas, e ao clicar nessas setinhas a gente vai organizando maiores valores, né? Por exemplo, aqui é mortes por milhão de habitantes, né? A partir dessa variável, aqui nós temos uma tabela de dupla entrada, né? Porque na primeira coluna a gente tem uma variável, que são os países, e na primeira linha a gente tem outras variáveis, que são essas taxas, o número total de casos, novos casos, enfim, por aí vai. E para identificar, por exemplo, esse valor aqui nessa célula, esse 4.291, eu tenho que observar a variável que corresponde a essa coluna, total de casos por milhão, e na primeira coluna e na primeira linha, né? Estados Unidos, né? USA. Então é por isso que eu preciso fazer essa leitura, é dessa forma que eu devo fazer a leitura e o aluno precisa entender isso. Né? E aí eu posso explorar outras situações com relação a essa tabela. Bom, além das tabelas de dupla entrada, eu tenho aqui exemplos de 2 tabelas que envolvem o número de casos novos confirmados desse período da cidade de Itabuna, aqui na Bahia. Bom, a primeira tabela é uma tabela de dados, onde eu estou fazendo uma organização do número de casos novos a cada dia. Né? Cada dia eu tenho um número de casos novos nesse município. E a segunda tabela é uma tabela chamada tabela de distribuição de frequência, a TDF, onde esses 7 dias aqui, que começam no domingo e vai até um sábado, constituem uma semana epidemiológica. E alguns epidemiologistas preferem trabalhar com os dados a partir dessas semanas, ou seja, a partir da primeira semana do ano, seria a semana 1, iniciando no domingo e terminando no sábado seguinte,
e assim por diante. E aí é mais fácil para comparar aqui, por exemplo, um crescimento no número de casos por semana, né? Isso tem, bom, a tabela de dupla entrada. Vejam que na primeira tabela, nessa primeira tabela aqui, existe uma relação funcional aqui, né? Ou seja, para cada dia eu tenho um número de casos, mas eu não consigo traduzir isso numa linguagem algébrica. Já nessa tabela de distribuição de frequência, vejam que eu tenho é, uma função também, né? Porque para cada semana epidemiológica eu tenho um número de casos. E vejam que eu tenho aqui agora essa função pode ser traduzida não como uma expressão algébrica, mas como uma cardinalidade dos valores de x, porque, né, para cada semana eu posso somar esses valores aqui e eles vêm sendo representados aqui, com essa cardinalidade dos valores de x. Então existe essa forma de representar de modo algébrico, né, o que está acontecendo nessa tabela. Essa tabela de distribuição de frequência, muitas vezes também os dados, como está acontecendo aqui, frequência absoluta, que são apresentados em forma de frequência absoluta, mas também frequência relativa e frequências acumuladas. Ok? Bom, esses níveis que eu apresentei para vocês são níveis de construção de tabelas. Né? Tabela de dados, distribuição de frequência e de dupla entrada. Agora, eu vou apresentar para vocês os níveis de interpretação. No primeiro nível de interpretação de tabelas estatísticas, eu faço só a leitura pontual de alguns elementos, como por exemplo uma célula ou coisas do tipo. Né? Uma lista de células, que seria, por exemplo, os valores de uma coluna, eu consigo ler aqueles valores. Ou seja, é uma leitura ainda muito inicial, é uma compreensão ainda muito inicial do que está acontecendo na tabela. Já no nível 2, eu consigo relacionar essa sequência com a sua variável correspondente, com o que eu estou chamando aqui de título da lista. Okay? Então já é um segundo nível, já é um pouco mais elaborado na compreensão da tabela. Num terceiro nível, lembra que a ideia de nível aqui é sempre, para você fazer a leitura do nível, a compreensão do nível 2, você precisa entender o nível 1 também, né? Ou seja, eu preciso fazer a leitura das células para depois entender as células com a lista e a variável correspondente, né? Bom, o nível 3, eu faço uma leitura já mais intensiva para relacionar os cabeçalhos com a lista, no nível mais global. Então agora eu já faço, além de ler aquele cabeça, bom, isso tem essa variável, e o que essa variável está dentro da conjuntura aqui, o que ela significa? Né? Eu faço, ela é um número pequeno, é um número grande, esse número está crescendo, não está crescendo, então eu faço uma leitura mais global. E no nível 4, eu preciso de outros dados para compreender aquela informação. É a leitura além dos dados da tabela. Bom, um outro gráfico que também apareceu, nem sempre as pessoas conseguem associar essa imagem com um gráfico, né? É o gráfico de bolhas. Bolhas são círculos que são apresentados nos gráficos de diferentes tamanhos. Aqui nós temos também o da Bahia, né? Sendo que quanto maior a bolha, e portanto maior o seu raio, o raio do círculo correspondente, né? Maior é a quantidade de casos confirmados. Né? Então aqui é a imagem do G1 com essa atividade. E aí a gente pensou, adaptando de um artigo, as seguintes atividades para que a gente possa propor para a gente discutir com vocês. Qual a informação apresentada no gráfico? É importante que os alunos se deparem com esse tipo de gráfico e eles entendam que informação é essa. Por que algumas bolhas são maiores que outras? Corresponde a mais casos, né? Qual a cidade tem o maior número de casos? Ali, no caso, é a capital da Bahia, que é Salvador. E quantos são esses casos? Eles estão correspondentes naquela tabela. Como poderia apresentar essas informações de outra forma? Será que eu poderia apresentar isso num outro tipo de gráfico? Sim, o gráfico de colunas, o gráfico de barras. Mas veja, a Bahia tem mais de 400 municípios. Ficaria difícil organizar esses dados num gráfico. Mas aí eu posso utilizar as regiões, dividir a Bahia em regiões intermediárias, que é a antiga mesorregiões, como chamava aqui pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamava de mesorregiões, e aí você divide a Bahia nessas regiões intermediárias, que nós teríamos Salvador e Alagoinhas, por exemplo, representando uma dessas regiões, onde teríamos todos os municípios da região metropolitana de Salvador e municípios de Alagoinhas e ao redor desse município. Bom, e aí nós teríamos apenas 10.
regiões intermediárias na Bahia. Se tivesse o número de casos por região do estado, dessa região que eu falei para vocês, e tirássemos a média, qual seria o significado desse valor? Bom, encontrado seria um valor correspondente ao número de casos por região, uma média. Mas é importante lembrar que em cada região o total é diferente. Então poderíamos pensar também numa média ponderada. Ok? Tudo isso eu estou colocando para vocês pensarem e refletirem nos seus alunos, que é algo que também não é comum de aparecer. Aqui nós temos um outro gráfico, que é um infográfico, que também tem sido muito apresentado pela mídia. Né? Aqui é de boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, do Estado da Bahia. Vejam que temos aqui nesse mapa, nós temos municípios em branco, que ainda naquele momento não tinham nenhum caso de Covid-19, e aí alguns tons de azul. Quanto mais escuro, maior o número de casos. Vejam que Salvador, que está nessa região aqui, que eu estou com o mouse, a setinha do mouse, são regiões onde os ciclos são maiores, como também é aqui, e essa região aqui em cima, aqui embaixo, enfim. Como esses dois gráficos podem ser relacionados? Ora, é o número de casos, então, tanto em cima quanto embaixo, de alguma forma está representando a mesma, só que aqui a gente tem dados discretos no gráfico de baixo, o gráfico de bolhas. Porque para cada cidade eu vou ter uma bolha. E aqui nós temos gráficos contínuos, porque são intervalos. Né? Então a gente pode ter, por exemplo, se esse município aqui tiver 500 e esse outro tiver 5.000, é a mesma cor. Ou um tem com 101 e o outro com 201, a mesma cor. Então é dentro de um intervalo. E aqui no gráfico de bolhas não. As bolhas vão ter tamanhos diferentes. Porque para cada raio depende do tamanho da quantidade de casos. Se houvesse um terceiro gráfico com os valores da taxa de incidência para o município, como estariam relacionados? Poderia ser diferente, porque os países, assim como os países naquele gráfico anterior têm populações distintas, aqui também acontece com os municípios. Bom, e o que é que sustenta toda a discussão teórica, ou uma parte significativa, vamos falar assim, da discussão teórica que nós estamos propondo aqui para fazer com vocês? As competências da educação estatística. Autores afirmam que se atingirmos, enquanto professores e enquanto professoras, na escola básica, na educação básica, com os jovens e com as crianças, essas três competências, nós conseguiremos atingir os objetivos do ensino da estatística. A primeira competência é o raciocínio. Não há uma concepção única entre os autores para essas competências. A que nós adotamos é que raciocínio envolve o quê? O uso de técnicas, de fórmulas, por exemplo, da média aritmética. Então, o aluno precisa entender e saber manipular esses elementos, esses conteúdos estatísticos, esses conceitos estatísticos. O pensamento envolve a compreensão global, uma interpretação daquele contexto. Importante destacar que a estatística, enquanto ciência, envolve o quê? Uma área de conhecimento que trabalha com situações de incerteza, buscando padrões para tomar decisões. Então vejam, eu preciso ter a ação. Então eu tenho que tomar decisões. Por isso que não faz sentido, num gráfico estatístico, num livro didático, ter dados fictícios. Porque eu não vou conseguir interpretar aquele dado num contexto. E também não faz sentido também eu dar uma tabela e pedir para construir um gráfico de colunas apenas. Eu tenho que tirar alguma conclusão, eu tenho que tirar alguma interpretação, eu tenho que tomar alguma decisão desse gráfico. Ok? E por fim, vem um letramento. Para o IDUGAL, é a capacidade de interpretação e avaliação crítica das informações estatísticas, os argumentos utilizados e os fenômenos estocásticos. Bom, eu preciso interpretar, eu tenho que fazer uma avaliação crítica desses dados. E o que é esses fenômenos estocásticos? A estocástica não é um termo muito conhecido das pessoas, mas a estocástica, por exemplo, envolve a articulação entre estatística e probabilidade, que muitas vezes no livro de texto ou nos livros didáticos são separados. Há um capítulo de estatística e um capítulo de probabilidade. Mas vejam que quando a gente pede para os alunos jogarem moedas, e a gente sabe que tem uma probabilidade de dar cara ou coroa, ou quando eu jogo dados, tem um sexto a probabilidade de dar
cada número do dado, isso é um resultado teórico. Mas no momento que eu estou jogando a moeda ou o dado, o aluno está coletando dados. Isso é estatística. Então a gente articula a estatística com o ensino da probabilidade. Então a gente em algum momento, pelo menos em algumas etapas, em alguma parte do estudo da estatística e da probabilidade, eles deveriam estar articulados. É algo semelhante, como exemplo, que uma empresa que faz seguro de carros utiliza para definir o seu valor. Então, elas utilizam vários dados estatísticos, várias variáveis estatísticas, como, por exemplo, se o carro vai ficar numa garagem, vai ficar na rua, qual o bairro onde você mora, se quem dirige é um homem ou uma mulher, se já se envolveu algum acidente de trânsito, se a pontuação, né, na sua carteira de motorista, enfim. Dentre outras variáveis, ela seleciona algumas que são utilizadas no momento para definir o valor do seguro do carro, que é a probabilidade de ser assaltado ou não, de se envolver num acidente ou não. Ok? Bom, além disso, tem a capacidade de discussão e de comunicação das opiniões a respeito das informações estatísticas. Então eu preciso comunicar e também contribuir para que outras pessoas compreendam e que comuniquem essas informações, essas opiniões. Ok? Bom, e Dugal complementa que um sujeito letrado estatisticamente tem a percepção dos motivos de dados serem necessários e como podem ser produzidos, o conhecimento de ideias e conceitos básicos sobre a estatística descritiva e as suas representações tabulares e gráficos, compreensão de conceitos básicos de probabilidade e também o entendimento do processo inferencial, que é aquele que me permite fazer as projeções do que nós estamos estudando. Ok? Então, aqui são as minhas referências, aquelas que eu utilizei nessa apresentação para fazer para vocês. Eu vou passar devagar, porque assim vocês podem clicar no pause aí do vídeo e poder copiá-las ou, enfim, ter acesso a essas referências. Aqui mais uma. E vou também, tem aqui os sites que nós consultamos. E o meu muito obrigado pela atenção. E se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, podem fazer aí no bate-papo, no chat, que a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.